Olá pessoal, vamos resolver a seguinte questão. Sejam mn números naturais. Prove que exatamente uma das seguintes três sentenças é verdadeira. Ou m é igual a n, ou m é menor que n, ou n é menor que m. Essa sequência, como são três possibilidades, é também conhecida como tricotomia da ordem, ou seja, uma relação de ordem só pode assumir uma dessas três afirmações aqui. Para isso, a ideia vai ser a gente resolver utilizando indução em n, ou seja, vamos provar que para cada valor de n, vai valer para todo número natural m uma dessas três possibilidades. Então, temos essa proposição, essa sentença aberta P aqui para provar. Para todo m natural, ou m é igual a n, ou m é menor que n, ou n é menor que m. Para fazer a indução, nós temos que fazer aquela famosa receita de bolo dividir em três casos. Primeiro vamos avaliar o caso base, depois fazer a hipótese de indução e depois provar o passo indutivo utilizando a hipótese de indução. Para fazer o nosso caso base, vamos considerar o menor valor possível de n que nós podemos usar. Nesse caso, como n é um número natural, o menor valor de n que nós podemos adotar é zero. Por isso, o nosso caso base vai ser n igual a zero. Assim, se n é igual a zero, nós precisamos provar que acontece ou m é igual a zero, ou m é menor que zero, ou zero é menor que m. Temos que verificar que acontece uma dessas três possibilidades para qualquer m natural. Bom, se o m for zero, então, obviamente, como n é zero e o m é igual a zero, zero é igual a zero. Como zero é igual a zero, isso significa que o m é igual ao n. Ou seja, nessa situação, caímos num desses três casos. Caímos no caso em que o m é igual ao n. Agora, se o m for diferente de zero, a gente sabe, né, que se o m for diferente de zero, o m é um número natural. Então, m é maior que zero. Cai aqui, né? O m é maior que zero. Só que a gente não pode escrever simplesmente isso. Quando a gente fala assim, a gente não está usando a noção de função sucessora e nem a definição dos números naturais. Por isso, para tentar chegar nessa conclusão que o m tem que ser maior que zero, nós precisamos utilizar os axiomas de Peano, no caso, utilizar a função sucessora. Se o m é diferente de zero, quer dizer que o m tem sucessor. Se o m é sucessor de alguém, digamos, o m é um sucessor de um certo t. Então quer dizer que t+, que o sucessor de t, é o m. Esse t, com certeza, é maior que zero, para a definição de função sucessor. Mas se o m é igual ao t+, se o m é o t+, eu posso somar zero, não é? Posso fazer t+, mais zero. Mas daí, da definição da relação de ordem de relação menor ou maior, se o m é igual a t mais zero, quer dizer que o m é zero mais alguém. Se o m é zero mais alguém, e esse alguém é maior que zero, porque essa aqui é a função sucessora, isso significa que o m obrigatoriamente precisa ser maior do que zero. Logo, concluímos que se o m é diferente de zero, caímos no caso em que m é maior que zero, ou seja, o m é maior que o n. Daí nós caímos nesses dois casos e isso prova o nosso caso base. Agora vamos fazer a nossa hipótese de indução. Vamos supor que para um certo n igual ao k, para um certo k natural, nós temos a validade da nossa proposição, ou seja, para todo m natural, ou m é igual a k, ou m é menor que k, ou m é maior que k. De posse desta afirmação, a gente está assumindo que essa afirmação é verdade para esse certo k, nós vamos realizar o passo indutivo. O que é o passo indutivo? Mostrar que para o sucessor do k, que é o k mais 1, que eu posso indicar como k+, vamos ter aqui para todo m natural a mesma oração. M é igual a k+, ou m é menor que k+, ou m é maior que k+. Da minha hipótese de indução, eu sei que só pode acontecer três coisas. Pode acontecer que o m é igual ao k, que o m é menor que o k, ou m é maior que o k. Vamos avaliar primeiro o que acontece se o m é igual ao k. Eu quero chegar numa dessas afirmações com k+. Se eu quero chegar numa afirmação que contém o k+, eu tenho que fazer surgir um k+ aqui. Bom, mas se o m é igual a k, se eu fazer
adicionar a função sucessora dos dois lados, eu sei que m mais é igual ao k mais. Afinal, a função sucessora é injetora. Assim, da definição, se m é igual a k, com certeza o m mais tem que ser igual ao k mais. Aqui, como eu falei, da injetividade da função sucessor. Mas se o m mais é igual ao k mais, a gente sabe por definição que o m mais é maior que o m. Só que o m mais é o k mais. Logo, a gente concluiu que o k mais é maior que o m. Portanto, aqui nós caímos numa das três situações. E isso prova o passo indutivo para o caso em que o m é igual ao k. Agora, temos outras duas situações para analisar. Vamos ver o que acontece se o m for menor que esse k. Temos que concluir, relacionado ao k+, que acontece uma dessas três situações aqui. Novamente, a ideia é, precisamos fazer surgir o k+. Só que aqui a gente não tem uma relação que envolve adição. Então, vamos usar a definição para fazer surgir. O que significa que o m é menor que o k? Vamos colocar aqui na reta, ó. O k é maior que o m, ou seja, se eu pego o m aqui, o k está à direita do m. Então, tem gente aqui no meio entre o m e o k. Se tem gente entre o m e o k, quer dizer que eu posso pegar o m, somar com alguém para obter o k? Tá bom, eu posso pegar o k, eu posso igualar ele ao m, mais alguém, né? Então, um certo t. Eu vou colocar um t aqui. Observe, como esse k é maior que o m, então esse t precisa, consequentemente, ser maior que zero. Porque se ele fosse igual a zero, podia ser igual. Então ia ficar m menor ou igual a k. E aqui é estritamente menor que k. Logo, k é igual a m mais t. Nós queremos sucessor, né? Vamos aplicar a função sucessora aqui dos dois lados. Se k é igual a m mais t, de novo, como a função sucessora é injetora, k mais corresponde a fazer o sucessor de m mais t. Mas agora observe o seguinte, o sucessor de m mais t, fazer o sucessor de m mais t, corresponde a fazer o sucessor de uma das parcelas da soma. Então eu posso fazer o sucessor, por exemplo, do t, que é m mais o sucessor do t, m mais t mais. Eu obtive, então, que o k+, o sucessor de k, é m mais alguma coisa. Essa alguma coisa é maior que zero, porque t mais é o sucessor de t, e por definição a função sucessora é positiva, então isso aqui é maior que zero. Se k+ é m mais alguma coisa, quer dizer, isso aqui implica que o k+ é maior que o m. Se o k+ é maior que o m, caímos nessa situação aqui, ó, o k+ é maior que o m. E acabou. Então, se o m é menor que k, nós caímos que o k+ precisa ser obrigatoriamente maior que o m. Agora, falta analisar essa última situação, né? Falta analisar o que acontece se o m é maior que k. Lembrando que, novamente, a ideia aqui vai ser tentar fazer a função sucessora aparecer. Para isso, vamos fazer aparecer a adição. Então, fazemos a mesma coisa. Se o m é maior que o k, na nossa reta, nós podemos colocar o m aqui e o k aqui. Quer dizer que o m sendo maior, que tem gente aqui nesse meio. De novo, se tem gente aqui no meio, quer dizer que eu posso somar alguém no k para obter o m? Tá, então quer dizer que existe alguém, vou chamar o t, existe um t natural, tal que eu pego esse m, eu escrevo como sendo k mais t. Como m é estritamente maior que k, esse t é maior que zero. Se esse t ele é maior que zero, então quer dizer que t é sucessor de alguém. T é sucessor de um certo s. Então quer dizer que existe um certo s natural tal que o sucessor de s corresponde ao t, pela definição da função de sucessor. Mas o m é o k mais t, ou seja, o m é igual ao k mais s mais. Então eu fiz aqui surgir a função sucessora. Da definição de adição, se o m é igual a k mais s mais, eu posso pegar essa função sucessora e aplicar na soma k mais s? Isso aqui vai ficar k mais s, sucessor de tudo isso. Agora, fazer k mais s mais 1 não é a mesma coisa que fazer k mais 1 mais s? Então, isso aqui eu posso fazer como sendo k
o sucessor de K mais 1, mais S. Isso aqui da definição. K mais S sucessor é sucessor de K mais S. Então, o que eu cheguei? A moral da história. Eu peguei esse M, fiz essa transformação com a função sucessora e provei que M é igual a K mais S. Esse S, observe, como S é o antecessor de T, esse S ele é natural, mas ele pode ser zero. Então, esse S é maior ou igual a zero. Assim, a gente concluiu que M é igual a K mais alguma coisa, que é um número natural, e da definição, o que isso significa? Quer dizer que o meu K+, ele corresponde a um número que é menor que M, mas que pode ser igual a M, né? Se o S for igual a zero, a gente não sabe. O S pode ser maior que zero, mas se ele for igual a zero, aqui vai sair uma igualdade. Mas de qualquer forma, a gente garantiu que o K mais é menor que o M, isso aqui se o S for maior que zero, e se o S for igual a zero, o K mais vai coincidir com o M, o K mais vai ser igual ao M. O que importa é que em qualquer um dos casos nós caímos numa daquelas condições. O K é maior que M, ou ele é menor que M, ou ele é igual a M. Assim como nós cobrimos os 3 passos da nossa hipótese de indução e todos eles caíram numa dessas 3 opções, no K igual ao K menor que o K ou maior que o K, isso demonstra a tricotomia da ordem como queríamos.